A Polícia Federal deflagrou uma operação contra fraudes de mais de R$ 1 bilhão na Previdência. Os investigados devem responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, fraude a licitações, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Para falar sobre esse assunto de uma forma clara e objetiva, a gente recebe aqui na Rádio Justiça o advogado tributarista Dr. Luiz Carlos Ferreira dos Santos Júnior, a quem eu já agradeço por ter aceitado o nosso convite. Dr. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo à Rádio Justiça. Muito obrigado a você, João, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês para esclarecer temas tão relevantes para o cenário econômico brasileiro. Doutor Luiz Carlos, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Essa quantia é inimaginável, né? Vamos dizer assim, não dá para... O senhor tem ideia do tamanho de uma quantia dessa? João, com certeza é um valor muito expressivo e assusta, né, aos nossos olhos, né, esse primeiro impacto, né, 1,3 bilhão de reais que foram desviados, né, para interesses particulares, quando na verdade deveriam ser destinados ao pagamento dos pensionistas e aposentados das prefeituras municipais. E isso assusta muito a gente também pela falta, né, de clareza que os governos municipais têm tido na prestação de contas, principalmente relacionadas às pensões e às aposentadorias. Doutor, como é feito esse tipo de desvio de dinheiro? Pelo amor de Deus, não vamos dar um manual aqui para fazer isso, de maneira nenhuma. Mas, assim, os valores, eles são desviados em grandes quantias ou é aquela coisa de pouquinho em pouquinho para não ficar perceptível para a Receita, para os auditores não perceberem, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e porque, inclusive, tem até um detalhe, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Goiás. Quer dizer, é uma quadrilha que agia em todos esses estados? Exatamente, João. É muito interessante você frisar, né, que a gente não vai dar aqui o manual. Mas o que a gente observou, né, e o que a gente tem lutado também bastante contra é dizer, né, à população de tal forma como isso ocorre, para que a própria população possa cobrar, por meio dos instrumentos válidos, medidas certas, né, do poder público. E o que acontecia, João, era o seguinte: o que foi investigado nessa operação encilhamento, e aí vale lembrar, né, que esse nome, né, da operação, ele remete à crise que existiu no Brasil, né, da Bolsa de Valores, onde os papéis estavam superfaturados. A Bolsa de Valores estava superfaturada quando, na verdade, não existia lastro suficiente para fazer o pagamento dos títulos. Então, esse nome encilhamento, ele remete um pouco a essa crise financeira que existiu no Brasil. E de que forma era feito isso aqui para desviar, né, esse dinheiro da população? Era basicamente o seguinte: algumas empresas fantasmas emitiam títulos, e esses títulos eram vendidos para as previdências municipais. Só que esses títulos deveriam valer alguma coisa, sendo que, na verdade, esses títulos eles eram emitidos, mas sem um lastro que comprovasse efetivamente o que eles valiam. Então eram títulos frios que eram vendidos a essas previdências municipais e que deveriam ser rentabilizados e futuramente gerar mais lucro para a Previdência e, consequentemente, aumentar o saldo das previdências municipais. Mas isso não ocorreu. E esses títulos, pelo fato de eles serem frios, eles posteriormente eram não pagos a essas previdências que compravam esses títulos. Então, futuramente, né, as empresas entravam em pedidos de falência, entravam em outros tipos de recuperação judicial e não faziam pagamento desses títulos às previdências municipais, causando esse prejuízo que a gente observa hoje, João. Prejuízo na casa de 1 bilhão de reais. Vale ressaltar também que cidades do Rio de Janeiro, né, São Paulo, também estavam sendo beneficiadas com esse esquema fraudulento. Doutor, o senhor pode me dizer quanto tempo leva uma investigação dessa? Desde quando a Polícia Federal, a Auditoria da Receita Federal, tudo mais, desde quando começa a desconfiar, fala assim, tem alguma coisa errada nessa conta aqui, vamos começar a olhar. Quanto tempo demora uma operação dessa? João, uma operação como essa, né, da Polícia Federal, essa do encilhamento, ela pode demorar de 6 meses a 2 anos de investigação para a coleta de dados. E até o que a gente observou hoje, né, com a deflagração dessa operação, é a ponta final, né, que é a expedição dos mandados de busca e apreensão, a expedição também dos mandados de prisão cautelar. E o que a gente observa é que quando a operação já é deflagrada, ela já existe um período de maturação muito anterior, que é justamente esse período investigativo, onde a Polícia Federal, né,
sobre a tutela também do Ministério Público, vai apurar, né, para onde esses valores foram investidos, qual a origem desses recursos, para onde eles foram alocados, e verificar também a possibilidade de recuperação desses valores antes que os criminosos, né, possam fazer o esvaziamento dos cofres públicos e dilapidar esse patrimônio antes de uma prisão, por exemplo. Doutor, e quais as causas e as consequências, é claro, diretas de um rombo desse de 1 bilhão e 300 milhões de reais para os pensionistas e aposentados? A causa ela é catastrófica, João, porque se a gente imaginar que a população dessas prefeituras municipais, né, como professores, servidores públicos, dependem da aposentadoria para a sobrevivência, dependem do pagamento da pensão para subsistir, é inimaginável, assim, é catastrófico a gente imaginar que quando eles de fato precisarem desses valores, esses valores não estarão disponíveis para eles. Então, o que a gente observou é um rombo gigante, né, que somado ultrapassa essa casa, né, que a gente já comentou, de 1 bilhão, e com certeza os governos municipais agora terão uma dificuldade enorme de recuperar esses valores, muito por conta do tempo, né, de que esse serviço fraudulento já vinha acontecendo, né? E é por esse tipo de crise, eu estou falando com o senhor está falando do Rio de Janeiro, é por esse tipo de crise que passa o estado do Rio de Janeiro, né? Exatamente. A gente deve lembrar, João, que o município do Rio de Janeiro, né, e o próprio estado também, e aí a operação ela deflagrou sobre as prefeituras municipais, mas a gente deve ressaltar que esse tipo de movimentação financeira, e principalmente relacionado ao direito tributário, né, relacionado aos benefícios fiscais, à concessão de outros benefícios para as empresas, ocasionaram um rombo financeiro enorme e que, consequentemente, ocasionou, né, o não pagamento dos servidores públicos aqui no estado do Rio de Janeiro e trouxe também um rombo gigante que afeta ainda hoje toda a população do Rio de Janeiro. Doutor, agora uma questão um pouquinho delicada antes da gente encerrar. Crimes contra o sistema financeiro, a gente ouve falar quase que semanalmente sobre um crime, uma fraude, um desvio. O sistema financeiro nacional, ele é frágil, doutor? João, o sistema financeiro, na verdade, brasileiro, ele é até considerado como sendo muito forte, muito rígido. O que acontece é que, muitas vezes, a gente precisa fazer um acompanhamento, né, dessas transações financeiras, um acompanhamento de onde o dinheiro circula. Porque o que a gente tem observado, e principalmente nesses crimes de colarinho branco, João, é o seguinte: o dinheiro ele circula sobre poucas formas, como, por exemplo, na Previdência, na concessão de benefícios fiscais. Então, é necessário que o poder público ele esteja atento a esse trânsito financeiro que ocorre para que seja evitado esses tipos de crime. E a gente deve lembrar, né, que esses crimes de colarinho branco a gente tem observado toda semana. E isso é um trabalho, né, muito forte que a Polícia Federal, junto com o Ministério Público e a Procuradoria também da Fazenda Nacional, tem realizado. Inclusive, a Receita Federal também tem estado muito forte na investigação desses assuntos, porque isso pode trazer um prejuízo enorme, muito maior do que, às vezes, um roubo ou um assalto feito a um indivíduo em específico. Esses crimes afetam toda a população e é necessário que haja um rigor no cumprimento da lei para que essas pessoas não sejam mais beneficiadas com esses esquemas fraudulentos. Para a gente encerrar, doutor, esses 1 bilhão e 300 milhões de reais, eles voltam para os cofres públicos? Bom, João, nesse caso, esse foi o valor que foi considerado desviado, né, dos cofres públicos municipais. Vai existir agora todo um aparato, né, da Polícia Federal para a recuperação desses valores, mas é possível que ainda demore um pouco para que eles sejam recuperados e sejam retornados aos cofres públicos e, de fato, possam beneficiar a população que faz jus a esses benefícios. Conversamos aqui na Rádio Justiça com o advogado tributarista Dr. Luiz Carlos Ferreira dos Santos Júnior, a quem eu agradeço ter aceitado o nosso convite. Dr. Luiz Carlos, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, João. Um grande abraço. Vamos torcer para que dê tudo certo.